Quando o Filho de Deus caminhou entre os homens, trazendo consigo palavras de vida eterna e sinais de misericórdia, muitos corações se abriram à graça, mas outros se fecharam na dureza. O drama da paixão de Cristo não se restringe apenas ao sofrimento do inocente, mas também ao destino daqueles que, por inveja, cobiça, medo ou indiferença, se tornaram instrumentos de sua condenação. A história desses homens atravessou os séculos, pois nele se espelha o mistério da liberdade humana, a possibilidade de acolher ou rejeitar a verdade feita carne. Os relatos bíblicos, os testemunhos antigos e as tradições que chegaram até nós permitem vislumbrar o fim trágico de alguns dos protagonistas da condenação de Jesus e nos convidam a refletir sobre as consequências eternas de nossas escolhas. Entre todos, Judas Iscariotes ocupa o lugar mais sombrio. Discípulo escolhido, chamado pelo próprio Cristo. Viveu de perto a ternura do Mestre, ouviu sua palavra e partilhou da intimidade da última ceia. E, no entanto, deixou-se seduzir pela avareza e pela mentira do inimigo. O Evangelho nos mostra o momento em que ele vendeu o Salvador por 30 moedas de prata, preço equivalente ao de um escravo. A tradição sempre enxergou nesse gesto não apenas uma traição exterior, mas uma corrupção interior já em andamento. Judas não se deixou converter, fechou o coração ao amor. E quando percebeu a gravidade do que fizera, não buscou a misericórdia. Ao contrário de Pedro, que chorou amargamente e foi perdoado, Judas se desesperou. O desespero é a negação da esperança. E, tomado por ele, Judas saiu e se enforcou. Atos dos Apóstolos nos relata que seu corpo caiu e se rompeu, espalhando suas entranhas. Assim terminou aquele que poderia ter sido um grande apóstolo, mas preferiu a mentira à verdade. A igreja sempre olhou para Judas como advertência. Não basta estar próximo de Cristo exteriormente. É preciso amá-lo de coração. Sua história nos lembra que a avareza e a falta de confiança em Deus podem conduzir à perdição. Outro personagem central na condenação foi Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Homem de poder, representante do imperador, tinha em suas mãos a decisão final sobre a vida de Jesus. Ele reconheceu a inocência do acusado, percebeu a injustiça do clamor popular, mas se deixou dominar pelo medo de perder sua posição. Pilatos sabia que o Cristo não era culpado, e ainda assim, lavou as mãos tentando se eximir da responsabilidade. O gesto, embora célebre, não o libertou da culpa. A tradição nos conta que a vida de Pilatos não terminou em paz. Historiadores antigos, como Eusébio de Cesareia, narram que Pilatos caiu em desgraça diante de César e foi exilado, vindo a morrer em desonra. Alguns dizem por suicídio. Outras tradições, sobretudo no Oriente, chegaram a imaginar sua conversão tardia, mas a maior parte da memória cristã o recorda como o homem que, por covardia, entregou o justo. Sua figura é um espelho para todos aqueles que, diante da verdade, escolhem a neutralidade ou a indiferença. A covardia de Pilatos nos mostra que não basta reconhecer o bem. É preciso defendê-lo, mesmo com risco pessoal. Quem se omite diante da injustiça participa dela. E o silêncio cúmplice pesa na consciência tanto quanto o ato direto de condenar. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, também entrou no processo. Foi ele quem, anos antes, mandara decapitar João Batista, a voz profética que denunciava sua vida imoral. Quando Jesus foi levado à sua presença, Herodes ansiava por ver milagres. Tratava o Filho de Deus como uma curiosidade, um espetáculo. Ao não encontrar nele o divertimento que buscava, desprezou-o e o ridicularizou, vestindo-o com uma túnica de escárnio. A Escritura narra esse momento como o encontro da superficialidade com a verdade. Herodes não desejava conversão, apenas distração. E a história de sua vida mostra o fim de quem vive para si mesmo. As tradições dizem que seu poder declinou, sua honra se apagou, e ele morreu desterrado, afastado do trono que tanto buscara manter. A lembrança que a história guarda de Herodes é de um homem fraco, escravo de suas paixões,
que se deixou levar pelo desejo e pelo medo. Nele vemos o destino de quem trata a fé como espetáculo, reduzindo a presença divina a um objeto de curiosidade. Se este conteúdo está tocando o seu coração, aproveite para inscrever-se aqui no canal Arquivo da Fé, deixar o seu comentário sobre o que mais chamou sua atenção e, se possível, compartilhar este vídeo com um amigo ou familiar. Assim, juntos, espalhamos ainda mais a palavra de Deus. Entre os que mais se empenharam na condenação estava Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Ele presidiu o sinédrio que decidiu entregar Jesus aos romanos. Sua motivação era clara. Temia perder o poder e a influência diante do povo e dos romanos. O Evangelho de João registra sua frase emblemática: "Convém que um homem morra pelo povo, para que não pereça a nação inteira." Sem perceber, Caifás profetizou, pois de fato Cristo morreria pela multidão, mas não no sentido político que ele supunha. A tradição judaica e cristã conta que Caifás perdeu o cargo pouco tempo depois e morreu de forma obscura, sem a glória que tanto buscara preservar. A história não guarda seu nome entre os grandes sacerdotes, mas entre os que se opuseram ao ungido. Em Caifás, vemos o perigo da religião quando corrompida pela política e pelo desejo de poder. Ele representa aqueles que usam o sagrado como instrumento de domínio, esquecendo que a verdadeira autoridade é serviço. Não se pode esquecer os membros do Sinédrio, que com inveja tramaram a prisão e condenação do Senhor. Homens que conheciam a lei, estudiosos das Escrituras, viram na figura de Jesus uma ameaça ao seu status. Escolheram manter sua posição em vez de reconhecer o Messias anunciado pelos profetas. A tradição judaica menciona o desaparecimento de muitos desses líderes após a destruição de Jerusalém no ano 70, como que sinal de que a justiça divina não se faz esperar. Para a igreja, eles permanecem como exemplo do coração endurecido que, mesmo diante da verdade evidente, prefere a mentira para não perder privilégios. Essas histórias não são apenas lembranças de personagens de um passado distante. Elas trazem consigo uma mensagem viva que atravessa os séculos e nos interpela hoje. Judas representa a traição da intimidade. Pilatos, a covardia diante da justiça. Herodes, a superficialidade diante do mistério. Caifás, a corrupção do poder religioso. Cada um deles encarna uma tentação que continua a assediar a humanidade. A Escritura nos mostra que não há neutralidade diante de Cristo. Ou se está com Ele, ou contra Ele. A história daqueles que o rejeitaram mostra que as escolhas humanas têm consequências, não apenas temporais, mas eternas. Espiritualmente, o destino desses homens nos lembra que rejeitar a graça é condenar-se a si mesmo. Deus não deseja a perdição de ninguém. Ofereceu a Judas a amizade, a Pilatos a oportunidade de justiça, a Herodes a chance de conversão, a Caifás o privilégio de reconhecer o verdadeiro sumo sacerdote. Todos, porém, endureceram o coração. Aqui se revela o drama da liberdade. O Senhor respeita nossa escolha, mesmo quando esta conduz à ruína. Por outro lado, em cada um desses personagens, vemos um chamado à vigilância. Somos advertidos contra a tentação do dinheiro fácil, da covardia diante da verdade, da superficialidade espiritual e da corrupção religiosa. O destino deles é um espelho que nos convida a examinar nossas próprias atitudes, pois, como ensina o catecismo, o pecado mortal nos afasta de Deus, e se não houver arrependimento, leva à perdição eterna. Judas não se condenou apenas por trair, mas por não confiar na misericórdia. Pilatos não se perdeu apenas por condenar, mas por não ter a coragem de se opor. Caifás não caiu apenas por temer Roma, mas por preferir seu cargo à verdade. A reflexão catequética nos leva, portanto, a perceber que, em contraste com esses homens, há outros que diante de Cristo escolheram a fé. O centurião romano, que ao pé da cruz confessou: verdadeiramente este homem era filho de Deus, tornou-se exemplo de fé vinda do coração pagão. O ladrão arrependido, que em seus últimos instantes pediu: lembra-te de mim quando entrares em teu reino, entrou no paraíso. Enquanto alguns endureceram,
outros se abriram. E aqui está o grande mistério. Mesmo na hora mais sombria, a graça estava disponível. A história dos que condenaram Jesus termina em obscuridade, tragédia e vergonha. Mas não nos foi revelada apenas para alimentar a curiosidade histórica. Ela é uma lição espiritual. Mostra que a rejeição a Cristo conduz inevitavelmente ao vazio. Nenhum poder terreno, nenhuma moeda de prata, nenhum trono ou cargo pode salvar aquele que fecha o coração à verdade. A única verdadeira salvação está no Cordeiro imolado, que perdoou seus algozes e ofereceu sua vida pela redenção do mundo. E assim, cada geração é chamada a decidir, repetir a escolha de Judas, Pilatos, Herodes e Caifás, ou seguir o caminho de Pedro, Maria e João, que permaneceram fiéis junto à cruz. O destino daqueles que condenaram Jesus nos lembra que a história não é neutra. Cada um escreve sua eternidade com as escolhas do presente. E se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal Arquivo da Fé. Compartilhe este vídeo e comente o que mais te chamou a atenção. Que Deus abençoe.